Olá, pessoal do laboratório. Olá, caros colegas analistas clínicos. Olhando para esse laudo de hemograma, você acha que nesse exame tem presença de macrócitos? E analisando este outro laudo, você diria que a série vermelha apresenta uma normocitose? Se você ficou inseguro em responder esses dois simples questionamentos, fica conosco nesse vídeo que vamos te mostrar como realizar esta interpretação da forma mais apropriada e assertiva. Antes de entrarmos de fato no conteúdo, quero te pedir que curta o vídeo e compartilhe para que mais colegas possam também apreciá-lo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer e produzir cada vez mais. E agora vamos lá. O nosso assunto de hoje está relacionado à anisocitose. E o que é anisocitose? Anisocitose é um termo usado para indicar uma variação de tamanho nos eritrócitos. É um dos termos bem básicos relacionados ao hemograma, mas que muitos colegas ainda têm um pouco de dúvida em como avaliar. No hemograma, podemos ver a anisocitose olhando o RDW, que é o coeficiente de variação do tamanho dos eritrócitos. E podemos também observar, além dos valores do eritrograma, onde se encontra o RDW, o histograma, que é esse tipo de gráfico que os equipamentos de hematologia liberam ao processar a amostra. Nesse histograma, podemos também ter uma ideia se o exame tem anisocitose ou não. E é isso que vamos fazer aqui nesse vídeo. Vamos analisar junto com você alguns resultados do equipamento associados ao histograma para te mostrar a melhor forma de identificar se tem anisocitose, como interpretar e como relatar no laudo do hemograma. Bom, pessoal, neste primeiro resultado nós trouxemos um hemograma com a população de eritrócitos normais, onde não temos anisocitose. Podemos ver que o RDW-CV, que é o parâmetro que expressa a variação de tamanho e é utilizado comumente para ver a anisocitose, e nesse caso aqui ele está no valor de 12,7%, valor considerado normal. O RDW tem valor de referência até 16. Existe uma pequena diferença na literatura. Alguns autores consideram 15, outros 14,5 e outros ainda 16. Nós consideramos a partir de 16 também. Antes de mostrarmos como avaliamos o gráfico da série vermelha, é importante explicarmos alguns detalhes. Primeiro, o gráfico é construído a partir de um eixo vertical e outro na horizontal. Esse tipo de gráfico é conhecido como gráfico tipo XY. Na horizontal, temos o tamanho e na vertical temos a quantidade de células que foram contadas pelo equipamento. No gráfico, não costuma ter os valores. Temos apenas no final da linha mostrando o valor máximo dessa interpretação, nessa linha verde mais para a direita, que é 250 fentolitros. Mas dá para fazermos essa interpretação dos valores sabendo que a distância entre cada um desses discriminantes, dessas linhas brancas, que é o termo utilizado, discriminante, é o termo utilizado para se referir a cada linha dessa. Então, a distância entre elas, entre cada discriminante, é de 50 fentolitros. Então, essa penúltima representa 200 fentolitros, a antepenúltima 150, essa que é a base do gráfico, que está tocando na base do gráfico, é 100 fentolitros, e a primeira, do lado direito, do início do eixo X, representa 50 fentolitros. Como estamos vendo, esse tipo de gráfico, onde ele parte em um ponto no eixo X, que é a horizontal, e sobe até um ponto lá em cima, que é chamado de pico, e em seguida desce mais ou menos com a mesma amplitude que ele subiu, até tocar novamente a linha, o eixo X, esse tipo de gráfico é chamado de histograma. E esse que apresenta um único pico é chamado de unimodal. Nós vamos ver que em algumas amostras que ele vai apresentar dois picos. Quando ele tiver dois picos,
ele será conhecido como bimodal. Nós vamos explicar melhor quando isso aparecer. Uma informação importante: o pico de histograma coincide com o VCM, ou seja, ele representa o valor da média dos tamanhos de todos os eritrócitos dessa amostra, que nós conhecemos como VCM. Então, o volume corpuscular médio, que é o VCM, está aqui no pico do gráfico. Aqui no pico do gráfico. Então, nesse caso aqui, o VCM é 81,5. E nós temos como valores de referência para o VCM de 80 a 100 femtolitros. E vejam que esse está entre o discriminante de 150 e o de 100 femtolitros, um pouco mais próximo de 100 femtolitros. Então, dá para ver realmente que ele está nessa faixa de 81,5. Então, apesar de não termos números aqui, mas tomando como base a posição do discriminante, podemos ter uma ideia se o tamanho médio ou VCM está normal ou não. Os valores de referência para VCM são de 80 a 100 femtolitros. Como vocês estão vendo, a avaliação do RDW está ligada ao valor do VCM, já que este representa o tamanho. Então, nós vamos sempre avaliar o RDW, se está normal ou não, e vamos ver também o VCM, para ver se temos uma população microcítica, normocítica ou macrocítica. Diante disso, nós podemos encontrar uma população heterogênea, com o RDW aumentado, com anisocitose, com o VCM reduzido, que será, no caso, microcítica, com o VCM normal, que será normocítica, ou com o VCM aumentado, que será macrocítica. E avaliando os gráficos que separamos, nós iremos mostrar isso na prática, como interpretar e como relatar isso no laudo. E voltando à anisocitose, a gente consegue perceber no gráfico, observando a largura da base do gráfico, como nós podemos ver aqui. Então, num gráfico normal, nós vamos ter mais ou menos a ideia, e no gráfico anormal, como a gente vai ver mais na frente, nos próximos gráficos, a gente vai ver que isso está mais alargado. Então, vejam nesse gráfico, de uma amostra normal, que não tem anisocitose, como ele se apresenta. Nós poderemos fazer esse comparativo com os gráficos das próximas amostras. No histograma, quanto mais estreita a base, mais homogênea a população eritrocitária. Quanto mais larga, mais heterogênea essa população. Nem sempre, pessoal, olhando apenas o histograma, nós poderemos dizer se tem anisocitose ou não. Algumas vezes, sim. Quando a base estiver bem alargada, é possível que nós possamos chegar a essa dedução. Mas muitas vezes precisaremos observar o valor do RDW e o VCM associados à interpretação do histograma, como iremos fazer nos próximos casos. Então, aqui nesse outro caso, esse outro hemograma, nós temos aqui, primeiro, o RDW 21,2. Então, a gente está vendo aqui um RDW que está alterado, está acima de 16. O VCM de 81,1 nos diz que nós temos uma população que é considerada normocítica, mas aqui a gente vê pela base, a base do gráfico, que ela está mais alargada do que no gráfico anterior. Então, vejam aqui no gráfico anterior e agora aqui nessa próxima, Então, a gente vê aqui que nós temos uma anisocitose. A população é considerada normocítica, mas nós podemos ver que, já que ela está alargada, nós temos alguns poucos micrócitos que estão aqui nessa área e alguns poucos macrócitos que estão aqui nessa área. Nesse outro laudo, nós temos um VCM de 15,5 um RDW de 15,5 e um VCM de 101,6. Então, nós temos 15,5, que é considerado normal. Então, a gente vê que realmente o gráfico não está tão alargado. Mas nós temos uma população macrocítica, onde o VCM ficou
em torno aqui do discriminante que nós vemos que representa o 100, né? Então está um pouquinho acima, um pouquinho para a direita desse discriminante, então realmente é no ponto aproximado de 101,6. Nesse próximo gráfico nós temos um RDW de 25,5, onde nós temos aqui a base bem alargada, então a gente já percebe que tem anisocitose. O VCM ficou na casa de 87,6, no valor de 87,6. A gente vê que está aproximado. Só que esse gráfico aqui, pessoal, ele já tem uma pequena diferença em relação aos outros. Vejam só. Ele sobe aqui o pico e desce, só que ele não desce com a mesma amplitude, ele desce mais para a direita. Então, apesar de nós termos um VCM de 87, considerado normal, mas quando a gente vê que ele está puxando mais para cá, a gente vê que entre as frações que estão anormais, que a gente vê que tem um pouco de microcitose e um pouco de macrocitose, mas nesse caso predomina mais macrócitos. Ó. Então vejam que apesar de ele estar 87,6, mas a gente percebe que tem mais macrócitos do que alguns micrócitos. Nesse outro aqui, pessoal, vejam que interessante aqui. Ele quase que se dividiu, o gráfico se dividiu em dois, não está bem dividido, a gente vai ver mais à frente que nós temos um que está bem dividido em dois picos, aqui nós temos um pico que não ficou bem definido, né? Então, nós temos um RDW de 23,8, pela largura do gráfico a gente vê que realmente nós temos uma grande população aqui, de eritrócitos de tamanhos diferentes, onde o VCM, né, o volume corpuscular médio, a média do tamanho desses eritrócitos, ficou aqui na casa dos 102,2. Mas vejam que mesmo assim nós temos quase que dividido aqui em esse pico em dois. Né? Então aqui é o que a gente chama de dupla população eritrocitária. Na frente vai estar melhor definido. Nesse caso aqui nós temos um RDW de 20,2 e o VCM de 63,3. Então nós temos aqui realmente uma amostra com microcitose, anisocitose com microcitose. Na amostra seguinte, o RDW 12,2, então vocês percebam que a base do gráfico aqui está bem mais estreita em relação aos que a gente viu até então, e um pico bem definido, né? O pico está em 77,6 o VCM, então nós temos uma microcitose sem anisocitose, ou seja, uma população microcítica. Nesse outro gráfico nós temos o RDW 25,2, representando aqui a base do gráfico, a gente vê que realmente está bem alargado, com o VCM de 88, mas novamente nós percebemos que a tendência aqui é para macrocitose, então nós temos mais macrócitos do que micrócitos. Nesse outro gráfico, 20,6 de RDW, então novamente a base do gráfico alargada, VCM de 81, o gráfico do tipo unimodal. Então, nesses casos aqui, a gente pode colocar que tem anisocitose, presença de alguns micrócitos e alguns macrócitos. Nesse gráfico aqui, nós temos um RDW de 13,5, né? A gente percebe que temos uma população homogênea, então não está tão alargada, então o RDW está normal, não tem anisocitose, mas com predomínio de macrócitos. Olha o VCM 114, né? Ou seja, à direita da linha que representa o tamanho de 100. Então, nós temos uma população macrocítica. Então, aqui nós temos uma macrocitose de 3 cruzes ou vários macrócitos nós iremos encontrar. Acima dos 110, 3 cruzes. Nesse outro gráfico, novamente nós temos um RDW normal, né, 14, e o VCM também com macrocitose, inclusive mais acentuada do que no gráfico anterior. Então, 124,4 foi o VCM. Também nós temos nessa amostra uma população homogênea de macrócitos, ou seja, uma macrocitose acentuada.
Nesse gráfico aqui nós temos um RDW de 18,4, a largura da base do gráfico, e um VCM de 85, né, 85. Porém, nós percebemos aqui que nós temos sim uma população macrocítica e uma população microcítica. Esse outro gráfico, a gente já percebe que existe um alargamento maior na base do gráfico e a gente pode concluir, né, quer dizer, confirmar com o RDW, quando a gente vê o RDW 20,9, um VCM que está dentro da normalidade, né, ou seja, uma população normocítica, porém já com tendência para a macrocitose, 97,6, ou seja, está próximo do valor máximo normal, considerado normal, e a gente vê que o gráfico ele desce realmente aqui, nós temos uma boa quantidade de macrócitos, então com tendência macrocítica. Nesse outro gráfico, é justamente aquele tipo de gráfico que nós temos dois picos bem definidos, é o chamado gráfico bimodal, ou seja, ele tem duas médias diferentes, e aí nesse caso vocês percebam que o equipamento não liberou um valor de RDW, devido ao valor ter ficado bastante alto. O VCM que o equipamento deu aqui, 83,1, ou seja, é a média dessa população eritrocitária, que na verdade nós temos uma dupla população. Nós temos uma população que no caso aqui, observando pelo tamanho, nós temos aqui, vejam só, 250 aqui o final, aqui 200, aqui 150 e aqui 100. Então nós temos uma população quase na casa dos 100 e outra população aqui em torno, acredito pelo que eu estou vendo aqui, em torno de 60. Então nós temos uma população microcítica e uma população macrocítica. Por isso que o VCM ficou dentro da normalidade. Então nós temos aqui o que a gente chama de dupla população eritrocitária e que nesse caso aqui na verdade não representa, não tem valor estatístico esse VCM. E nós devemos colocar isso no gráfico, quando nós encontramos dessa forma. A gente coloca a observação que o VCM não tem valor estatístico, pois nós temos uma dupla população eritrocitária. Nesse caso aqui dá para a gente perceber que nós temos uma população microcítica e outra macrocítica. Às vezes a gente consegue perceber que nós temos uma população normocítica e outra microcítica, e às vezes nós temos uma normocítica e outra macrocítica, e isso é importante também nós colocarmos no nosso laudo para ajudar o médico a fazer essa interpretação, já que ele não está vendo o gráfico. Na maioria dos resultados não vai o gráfico do equipamento, nós precisamos relatar isso para que ele tenha uma ideia. Nesse outro gráfico, novamente nós temos aqui um gráfico bimodal, e esse está bem interessante, um pouco diferente daquele outro, onde nós temos aqui uma população normocítica, no caso aqui a gente está vendo, percebe que é normocítica na casa dos 80 e pouco, porque está mais para a direita, né, do meio desses dois discriminantes. Então, aqui nós temos uma normocítica e uma macrocítica, né? Só que em menor intensidade a macrocítica, mas nós temos aqui uma dupla população bem definida. O VCM ficou na casa de 101,6 e aí novamente esse VCM não tem valor estatístico, ou seja, não representa a população eritrocitária como um todo. Nesse outro laudo, novamente aqui nós temos dois picos diferentes, né? Também está diferente daquele outro. Aqui nós temos uma certa população dentro da normalidade, que é desse pico, e uma população maior macrocítica. Então o VCM, ele, apesar de ter saído aqui, ele também não representa, não tem valor estatístico, ele não representa essa população eritrocitária como um todo. O RDW, nesse caso aqui, chegou a sair, o equipamento liberou o RDW, 26,5, mas o VCM não tem valor estatístico. Esse aqui é um pico só, né? Então, nós temos aqui o RDW de 24,2, ou seja, de qualquer forma, é um RDW alterado, nós temos uma grande anisostose. O VCM ficou dentro da normalidade, 98,8, porém, com uma tendência para a macrocitose, ou seja, nós temos a maior parte dos eritrócitos que estão fora da normalidade se encontram
na faixa de macrocitose. Então, nesse caso aqui, a gente colocaria como macrocitose, né? Anisocitose, e apesar do VCM estar dentro da normalidade, mas presença de vários macrócitos. Bom, pessoal, como vocês viram aí, nós tivemos alguns gráficos bem interessantes, onde costuma fugir um pouquinho da normalidade, né? Nós sabemos que a maioria de vocês trabalham mais com exames normais e realmente fica um pouco de dúvida quando aparecem esses gráficos estranhos, esses resultados estranhos, e às vezes vocês ficam sem saber como colocar no laudo. Então, como vocês viram ali, anisocitose, microcitose, nem sempre a maioria dos colegas reportam isso no laudo, né? Porque na verdade é o número que diz, né? E o que é que nós sempre falamos em relação a isso? Então, se você tem uma padronização onde você não coloca, onde você não utiliza essas observações, tudo bem. Mas nós sabemos que tem vários colegas que precisam colocar esse tipo de observação. Por quê? Porque se ele não coloca essa observação, o valor vai diferente da observação. Ou seja, por exemplo, eu trabalhei em alguns locais onde o sistema de laudos, quando você não coloca nenhuma observação, ele já sai por padrão normocitose e normocromia, ou um predomínio de normocitose e normocromia para a série vermelha. Então, se eu não coloco a observação, vai sair com essa observação no meu laudo e os valores vão estar diferentes, ou seja, vão estar discordantes. Então, para quem precisa colocar essa observação, aí justamente o RDW, estando alterado, coloca-se a anisocitose, e às vezes o pessoal fica na dúvida por conta do VCM que vai estar dentro da normalidade. Então, o que é que você vai prestar atenção? Você vai prestar atenção se o VCM está dentro da normalidade e está próximo a microcitose, né, ao valor mínimo para a normocitose, então você coloca anisocitose com presença de alguns micrócitos. Se o valor do VCM está próximo ao limite máximo da normocitose, ou seja, próximo da macrocitose, você vai colocar anisocitose com presença de alguns macrócitos. No caso, quando nós temos ali a população dimórfica, ou seja, com RDW, quer dizer, com um histograma onde nós temos dois picos, ou seja, daquele tipo bimodal, aí da mesma forma você vai colocar presença de população eritrocitária dimórfica com alguns micrócitos e normócitos, ou alguns micrócitos e macrócitos, ou normócitos e macrócitos, ou seja, vai ser de acordo com o que tiver dentro da interpretação, como vocês viram que nós fizemos ali em relação a esses laudos que nós trouxemos para vocês, a esses casos que nós trouxemos para vocês. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo cheio de muito conteúdo de hematologia aplicado na prática, pois é isso que sempre iremos trazer para vocês, conteúdos que possam ajudar vocês a resolverem situações reais do dia a dia no laboratório. Se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso vídeo. Um abraço e até mais!